Oi, meus amores, que saudade de vocês! Tudo bem por aí? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o concurso de redação da EPTV. É um projeto que se chama EPTV na Escola. É realizado todos os anos com os alunos de 9º ano, de toda a área que cobre a EPTV Campinas. No nosso caso, nós vamos participar pela EPTV Campinas. É um projeto muito bacana, em que é oferecido um tema, e esse tema é discutido na sala de aula ou no espaço virtual, como nós estamos fazendo aqui. Vocês podem pesquisar para aprofundar esse tema e escrever um texto mostrando o seu ponto de vista, as suas emoções e o seu sentimento com relação a esse assunto. O tema desse ano é muito interessante: a pandemia da intolerância. O projeto da EPTV esse ano faz a gente pensar se o mundo que nós estamos vivendo não tem um mal, uma doença muito maior que a Covid-19, que é a intolerância, a falta de respeito, não saber conviver com o outro, e tudo isso muitas vezes chega num grau máximo de violências, de agressões, que ferem a existência de determinados grupos. Então a gente vê a intolerância religiosa, geralmente com as religiões de matriz africana. A gente vê a intolerância com os corpos pretos, de pessoas pretas que vivem na sociedade, o racismo. A gente vê a intolerância pela orientação sexual contra as pessoas LGBTQIA+, a intolerância contra as mulheres, tanto as mulheres cis quanto as mulheres trans. Enfim, o mal dos nossos tempos tem sido a intolerância. Contra o Covid-19, nós temos a vacina. A gente vai sair dessa, Estamos vacinando, logo logo vocês serão vacinados e isso tudo vai passar. Mas como a gente vai resolver a intolerância, E essa pandemia da intolerância, tem vacina? Que vacina poderia acabar com esse problema da nossa sociedade? Para escrever sobre esse tema, vocês podem acessar o site da EPTV na Escola 2021 e lá vocês têm 2 vídeos muito interessantes que são reportagens feitas sobre esse assunto, mostrando como a intolerância ficou mais evidente nesse período de pandemia. Vocês podem também assistir ao outro vídeo, são 2 vídeos. Um é essa reportagem que aborda o tema de uma maneira geral e o outro vídeo é com o professor Clóvis de Barros, falando sobre a nossa sociedade, por que as pessoas são intolerantes e dando algumas ideias de como a gente poderia reverter essa situação, como nós poderíamos ter uma sociedade menos intolerante, tá certo? E agora eu vou passar para vocês todas as informações sobre como fazer essa redação. Bom, primeira coisa, o tema. O tema é a pandemia da intolerância. Atenção, tema não é a mesma coisa que título. O título é você que vai criar. Não vale repetir o tema, pandemia da intolerância, no título do seu texto, tá? É preciso ser criativo e original. O tipo de texto é livre. Isso significa que você pode escrever aquilo que vai te deixar mais confortável. Você pode escrever um artigo de opinião, por exemplo, em que você vai defender o seu ponto de vista sobre esse tema, mas você também pode fazer algo mais subjetivo, mais emocional. Você pode fazer uma narrativa, uma crônica, uma carta, por que não? Nós estudamos carta no primeiro bimestre, fazer uma carta aberta, para a sociedade, para a humanidade, enfim, são ideias. Diário é um exemplo de que pode ser feito também, e até mesmo a poesia. Para os que gostam de se arriscar aí nos versos, é possível escrever até poesia. Só não são aceitos textos que tenham linguagem verbal e não verbal, como história em quadrinhos, cartoon, charge, etc. O texto pode ser manuscrito
E se você for fazer manuscrito, ele tem que ter no mínimo 15 e no máximo 25 linhas, tá? Se for digitado, também tem que ter no mínimo 15 e no máximo 25 linhas. Mas atenção, tem que ser na fonte tamanho 12, Arial ou Times. Se a sua redação passar um pouquinho das 25 linhas, não se preocupe. Faça ela assim mesmo, que na hora que eu for fazer a correção, eu te ajudo a diminuir e caber nas 25 linhas, tá? Mas tem que ser só um pouquinho. Se for 50 linhas, não dá pra gente cortar a metade do texto, certo? Dicas sobre a redação. É importante que você coloque no texto algo que seja familiar para você, algo que toque nas suas emoções, que você se identifique mais. Mesmo que você assista aos vídeos e não se encaixe naquelas formas de intolerância, alguma delas pode te causar mais desconforto, pode te deixar mais indignado, ou pode ser algo que afeta pessoas próximas a você. Então, tente trazer para o texto algo que seja pessoal, que seja mais subjetivo, né? E não algo muito senso comum, que todo mundo diz a respeito, porque senão nós teremos muitos textos iguais. E ganha aquele que faz a diferença, né? Se destaca aquele texto que é diferente dos outros. Então, procurem trazer bastante verdade nas emoções, até mesmo nos fatos e nos argumentos que vocês colocarem no texto. Deve ser um texto limpo, direto e com encadeamento lógico de ideias. A principal proposta, segundo o regulamento do concurso, é fazer com que os jovens reflitam, pesquisem e debatam sobre o tema. Bom, vocês vão assistir os vídeos e a gente vai debater esse tema numa videochamada e eu vou deixar lá no Google Sala de Aula a data e o horário para vocês entrarem e a gente fazer essa parte do debate. As pesquisas ficam por sua conta. Você pode pesquisar a respeito, ler outros textos, assistir outros vídeos e até mesmo conversar com outras pessoas a respeito do tema que é a pandemia da intolerância. No regulamento tem um texto que pode ajudar bastante vocês a pensar como começar ou como conduzir o texto. Olha só. Como seres humanos, possuímos nossas próprias características, personalidades e pensamentos. Somos produtos do meio e cultura em que nascemos. Mas muito além disso, ao longo da vida, desenvolvemos nosso modo de pensar, opinar, agir e interagir no mundo. Sendo esse tão plural, que consciência temos sobre tolerar e respeitar as diferenças? Podemos dizer que a intolerância sempre esteve junto ao homem social? No mundo atual, com novos meios de comunicação em massa, ou mesmo em tempos de convívio mais restrito e isolado com nossos familiares e pessoas mais próximas, podemos dizer que estamos vivendo uma pandemia da intolerância? Numa forma bem mais ampla, a pior manifestação da intolerância é quando ela se torna discriminatória e leva a atos de violência moral e física, e mesmo de exclusão daqueles que não aceitamos. É muito comum julgarmos atos discriminatórios, religiosos, raciais, de gênero, sexual, entre outros. Mas quantas vezes temos disposição e vontade de olharmos para nós mesmos e refletirmos se somos ou estamos sendo intolerantes? Se de alguma forma estamos agindo ainda de maneira discriminatória ou mesmo preconceituosa? Se desejarmos uma sociedade onde as pessoas consigam dialogar, mesmo com pensamentos e comportamentos distintos, onde possamos tolerar, respeitar e conviver com as diferenças de maneira pacífica, será necessário primeiro olhar para dentro. Pois não é difícil julgar e apontar a intolerância alheia, mas reconhecer a nossa própria ainda parece ser um obstáculo que precisamos aprender a transpor. Se quisermos um desenvolvimento social, igualitário e justo, num cenário onde indivíduos são humilhados e frequentemente excluídos,
Vamos continuar acreditando apenas numa utopia? Essa busca precisa se transformar em ações baseadas no entendimento de que a diversidade compõe o mundo. Bom, pessoal, eu achei esse tema muito legal, acho urgente e necessário que a gente discuta sobre isso atualmente. Realmente a intolerância é um problema, é uma doença, é um mal do nosso tempo. Nós vamos transformar esse mundo quando a gente aprender a respeitar o outro, a respeitar as diferenças, e eu confio muito em vocês. Eu confio que essa geração vai fazer diferente e assim a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Estou com muita saudade de vocês que têm ficado em casa. Espero que a gente se encontre, na nossa próxima videochamada para fazer esse debate olhando um para os outros e se escutando. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp de preferência. Usem a criatividade, escrevam, soltem a sua voz e qualquer coisa contem comigo, tá bom? Um beijo!